Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para fazer uma aula, né, mostrar uma aula muito bonita, como funciona, né, o nosso cérebro, a nossa mente e como a reprogramação mental pode ajudar você a eliminar os grandes problemas que está na sua vida, seja depressão, síndrome do pânico, alguma limitação para sucesso ou para saúde ou para sua vida profissional ou pessoal, tá bom? Então vamos lá. Nós, humanos, né, nós seres humanos, temos duas partes na nossa mente. A parte, né, desculpa, consciente, né, que é a parte que você sabe é verdade, não é verdade, é certo, é errado, né? É o que você entende o mundo, ó, isso é quente, isso é frio, ou seja, é tudo que você tem consciência, ou seja, que você sabe que é a sua realidade, né? Os seus pontos de vista, as suas crenças, é o seu consciente. E temos também dentro da nossa mente uma parte que nós nem fazemos ideia, né? Que ela chama inconsciente, ou seja, são aspectos que você tem, porém você nem sabe. Um exemplo prático, por exemplo, muitas vezes uma pessoa diante de uma situação dispara a chorar sem ela ter controle. E sempre que acontece, ela chora. E ela fala assim, não, eu não sei por que eu choro diante disso. Né? Ou seja, ela tem uma reação que não é conscientemente, né, comandado pelo consciente, que dispara ela chorar. Então, o inconsciente é toda essa parte que está escondida aqui do iceberg. Essa imagem eu acho linda, né? O consciente é só esse pedacinho que está externo aqui no mundo real, vamos dizer assim, ó, tá aqui, ó. Né? Quando você vier com barco aqui, você enxerga essa ponta do iceberg e fala, que bloquinho de gelo bonito. Na realidade, ele é tudo isso daqui. A sua mente é assim também, né? Isso daqui é o que você acredita e tudo isso daqui é você também, mas você nem sabe que existe, nem acredita porque você não sabe. Mas acontece. O consciente, ele tem, pelos pesquisadores, no máximo, gente, no máximo 10% de capacidade consciente. Mas a média da maioria do ser humano é de 3 a 5% do que você acredita que é verdade. Olha para você ver, é muito pouco, né? 90 a 97% é inconsciente, ou seja, a maior parte de quem você é realmente está escondido. Você nem sabe que existe. E aí começa o quê? Aparecer algo muito importante. O subconsciente é uma parte do corpo mental, né, que está dentro do inconsciente e é responsável por quê? Pelas programações mentais. O que são programações mentais? Programações mentais é que nem programar um computador. Ou seja, quando você é pequenininho, está lá na barriguinha da sua mamãe, né? E depois quando você nasce, né? Tudo que te é falado, as sensações, as experiências da vida, ela gera dentro da sua mente, né? Principalmente inconsciente, essas programações mentais. Ou seja, são programinhas, que nem no computador tem o Word, tem o Excel, tem o PowerPoint, né, tem o Photoshop. Dentro da sua mente também tem várias programaçõezinhas. E essas programações elas podem ser positivas, como podem ser negativas. Podem ser alavancadoras, ou seja, que te ajuda a crescer na vida, como pode ser sabotadora e que te impede de ir à frente. Muitas dessas programações mentais, elas são conscientes. Você tem consciência delas, mas muitas você não tem consciência nenhuma. E aí que reza o problema. Por quê? Porque a mente lógica nossa, como ela tem uma capacidade de 3 a 5% na média, o máximo de 10%, ela não consegue entender conscientemente por que de repente, que nem eu dei o exemplo, chora diante de um determinado aspecto, ou como a pessoa de repente fica com depressão do nada, entre aspas, né? Esse nada. Né? A pessoa fala assim, mas poxa, eu não sei o que aconteceu, de repente eu fiquei mal, fiquei com depressão. Na realidade, né, essas programações mentais, eu costumo dizer que elas são gatilhos, interruptores, que nem interruptor de luz, que são acionados, determinado uma receitinha ou alguma situação que foi programado talvez há muito tempo atrás e que agora, né, foi ligado e causou a depressão, a síndrome do pânico, o choro ou qualquer situação, tá bom? Então, essa mente lógica, ela não consegue entender e atingir. E aí começa um pequeno problema. Você busca soluções para
sair da depressão, sair do pânico, né? Sair dos ciúmes, obsessivo, você come compulsivamente, fica engordando. Só que, o que acontece? Com a mente lógica, você, e através da razão, você não consegue atingir essas programações mentais que estão aqui dentro. Por quê? Quem faz essas programações mentais é a mente emocional ou o sistema límbico, né? O sistema límbico é o sistema emocional. Então, é aqui que acontece toda a magia, né? Todo o seu poder está aqui dentro, né? Você vê, às vezes, pessoas, né? Teve uma vez agora, não tem muito tempo, uns 2, 3 anos atrás, né? Uma senhora que viu o filho cair dentro de um laguinho, um poço, né? Ela não sabia nadar, ela se atirou, foi lá e tirou o filho e depois perguntou para ela, né, como que ela conseguiu. Na realidade, ela falou assim, ó, nem sei como, porque eu não sabia nadar. Claro, porque não depende do consciente, foi o poder daqui, a hora que ela viu o filho, a coisa mais importante, ela aciona esse sistema, o poder vem para cá, e aí ela abre uma janela, a gente já vai falar como que abre essa janela, e aí ela conseguiu fazer o que fez, tá bom? Então, toda a programação mental é feita aqui no sistema emocional. E a mente lógica, ela é apenas responsável por 15% do sucesso de qualquer área da sua vida. E é o que normalmente as pessoas mais se apoiam, né? A pessoa vai lá, faz um curso de graduação, faz uma pós, faz um pós-doutorado e acha que essa parte consciente que é mínima, né? Ela vai te dar as condições de ter sucesso. E tanto que você vê, né, no curso Midas, Educação Financeira, ou no Despertar Campeão, que é o treinamento de inteligência integral e ciência do sucesso, né, nós mostramos que 97% da população não atinge sucesso, mesmo tendo pós-doutorado, porque não depende da parte consciente. Ela é só 15% sucesso. E aqui nas programações mentais, né, seja elas sabotadoras ou alavancadoras, ela é apenas o estopim, o início, né? A maior parte das terapias que tem por aí, né, que são necessárias também, mas elas trabalham, infelizmente, a parte lógica. E a parte lógica, vocês vão ver daqui a pouco, impede de você entrar aqui onde, né, acontece tudo. E aí, deixa eu até puxar para cá, que isso daqui vai acabar atrapalhando depois a gente. Então, depois, você entendendo que só 15%, então não adianta você querer entender logicamente algo que está aqui dentro, que você às vezes nem sabe o que é. Por quê? Ele vai, opa, deixa eu clicar aqui de novo. 85% do sucesso é aqui que acontece. Você tem que dar o estopim aqui, mas se aqui não mantiver, né, o poder para vir para cá, nada vai acontecer. E aí, quando você descobre que você tem programações mentais que você não sabe, né, que estão lá dentro e te causando a depressão, ou o que seja, você vai descobrir que a causa está aqui dentro e não aqui. E a mente lógica, na maioria das vezes, não atinge essa causa. Não atinge. É muita limitação, gente. Entendeu? Inclusive, ela até atrapalha você chegar na causa, que está aqui dentro. E aí, quando você descobre a causa, você é capaz de reprogramar a sua mente. Mas, Edson, então como que eu vou fazer se a mente lógica, né, não chega aqui, ela até atrapalha, impede de chegar aqui, como que eu vou chegar nessas programações que eu nem sei que tem, porque a mente lógica não é capaz de descobrir a causa para me reprogramar a mente? Aí o seguinte, olha lá, que nem eu falei, a mente lógica bloqueia entrar aqui no sistema límbico, né, onde tem as programações mentais. Porém, nós precisamos criar uma janela nessa divisão aqui entre consciente e inconsciente na sua mente, para que possamos entrar aqui dentro e direto na causa. Isso se faz com o quê? Com a hipnose. A hipnose nada mais é do que uma técnica altamente poderosa que faz o quê? Ela burla a sua razão, o sistema lógico, né, vamos dizer assim, ele elimina isso daqui, e eliminando a gente cria uma porta, um portal dimensional, vamos dizer assim, uma janela, e aí a gente consegue entrar aqui no sistema límbico. E uma vez aqui, a gente tem a possibilidade de chegar à causa, à raiz do seu problema, reprogramar sua mente, e aí, depois que reprogramou a sua mente, nós conseguimos mudar a sua realidade. Se você tem depressão, você não vai mais ter depressão. Por quê? Porque eliminou a causa.
né? Então, se você vê os depoimentos de muitos dos meus clientes, né? Tem clientes aí com 8, 10, 20 anos sofrendo, né, de vários problemas, né, emocionais, né, sejam eles quais. Eu falo muito depressão porque a depressão hoje está se tornando, se já não é, a primeira doença do mundo. Aliás, em todos os meus treinamentos eu falo sobre isso, né? Na realidade, a nossa cultura ela favorece as pessoas terem depressão, porque a depressão ela está no sentido oposto da felicidade, e a definição de felicidade eu vou falar aqui que eu tenho que falar, né? Porque ela é algo importante. Se você entender isso, você vai saber às vezes por que você inclusive está com depressão. Felicidade, a definição de felicidade é um estado essencial. Por que essencial? Todos nós precisamos. Quando nós utilizamos nossas qualidades e talentos naturais na máxima potencialidade que a gente consegue de usar esses talentos e qualidades para conquistar nossos objetivos e sonhos e assim, né, satisfazer os nossos valores mais profundos. Infelizmente, a nossa cultura, principalmente a cultura nos últimos 15 anos aí dentro do Brasil, ela não favorece você ser feliz. Por quê? Ela criou um sistema de dependência do sistema. Toda vez que você depende fora e você não utiliza os seus talentos e qualidades, o que acontece? Você está sabotando o seu sistema mais profundo de valores. E aí gera insatisfação, a insatisfação cresce, torna-se, né, uma intolerância grande, você começa a se sentir cada vez mais mal, né, pior, vamos dizer assim, mais mal, pior, e cada vez que vai aumentando essa satisfação, né, essa sensação de vazio, né, de infelicidade, o que acontece? Mais você vai afundando. E aí chega um ponto que o corpo fala assim, olha, vamos ter que, né, criar. E você criou aqui dentro, na realidade, né, por causa de um sistema cultural, um interruptor de depressão, porque você não suporta. Porque você não sente que você tem valor, que você é capaz de fazer as coisas. Porque você às vezes está no emprego que você não gosta, você está num relacionamento que você não gosta, ou você não é estimulado a lutar pelos seus sonhos, seus objetivos, e aí você fica buscando o quê? Como é muito comum na nossa cultura, pular de festa em festa para ver se preenche, né, de balada em balada para ver se preenche esse vazio, de relacionamento em relacionamento, casa separa para ver se preenche, porque você quer mudar a salada, que nem eu falei ali, né? Ou seja, você não muda a causa, porque a lógica ela só vai mudar a salada. E mudar a salada é mudar o externo. Você muda, por exemplo, agora eu estou indo muito para a balada, eu vou ficar dentro de casa. Aí passa um tempo, você continua sentindo vazio. Aí você volta para a balada. Né? Não, vou mudar de trabalho. Né? Passa um tempo, você sente o vazio de novo, a intolerância, a insatisfação. Aí você muda de trabalho. Eu estou casado, eu não estou suportando. Aí você se separa, dali um tempo você casa de novo. Vira o quê? Um cachorro atrás do rabo. Então, isso faz com que você acredite pela lógica que mudando a situação externa, você vai mudar a sua realidade interna. Não funciona assim. Esse é o caminho totalmente contrário do que realmente resolve. Tá? A mente lógica vai ficar dando volta aqui. Para você mudar, nós precisamos entrar no que está causando o problema. Muitas vezes, não precisa de reprogramação pela hipnose, mas sim de coaching para direcionar você, te colocar no trilho e fazer você usar suas qualidades e talentos, né? E aí sim você dá resultado. Mas boa parte, quando já causou depressão, síndrome do pânico e outros problemas relacionados ao sistema psicossomático, são as doenças psicossomáticas, ou seja, né, você cria na mente e somatiza no corpo. Né? Nós precisamos realmente da hipnose para entrar aqui, né, eliminar a mente lógica que te atrapalha, entrar aqui, descobrir qual é a causa e aí reprogramar sua mente e aí muda a sua realidade. E assim, se vocês verem pelos depoimentos dos meus clientes, né, uma sessão resolve tudo. Por quê? Porque os clientes que se permitem, né, a entrar em transe hipnótico e se permitem ir até a causa, né, a reprogramação mental, né, vai acontecer e aí a realidade vai mudar. Tá? Isso daqui é esquemático, né, para vocês entenderem como que funciona. E eu sempre digo nos meus treinamentos, gente, a mente lógica é o que quase todo mundo se apoia. Ela é importante, mas é 15%, mas ela normalmente é a que mais te atrapalha ter sucesso, a mais que te atrapalha é você se curar.
a que mais te atrapalha. Porque você quer se manter seguro, então você precisa querer entender. E olha, posso falar, gente, quando a gente faz processo de hipnose para reprogramação mental de qualquer problema, meu, às vezes o que o cliente, né, ao atingir a causa, te conta que é aquilo que é o que causou a programação mental, que causou, né, o problema que ele está tendo na realidade, meu, às vezes é a coisa mais ilógica do mundo que às vezes a pessoa nem... Olha, tem centenas... Quem assiste minhas lives, assiste minhas palestras sobre reprogramação mental, eu conto várias reprogramações mentais, né, de vários aspectos, de pessoas que não conseguiam aprender, de pessoas que desmaiavam com aquela pererequinha, de pessoas que comprava compulsivamente coisa inútil. Meu, tem muitos casos. E quando a gente chegava na causa lá pela hipnose, né, e só assim, né, essas pessoas relembravam o que causou. Às vezes, né, teve uma cliente lá que começou aos 9 anos a comprar compulsivamente, agora aos 49 anos, 40 anos, né, sofrendo com isso, veio fazer reprogramação mental, e aí mudou uma realidade inteira. Ou seja, e ela já tinha passado por, meu, desculpe falar assim, escambau a 4, e é que eu falo, quanto mais lógico o processo, menos efetivo, porque ele fica rodando aqui, é que nem mudar a salada. Você tem salada de alface, tomate e cenoura, né? Aí essas terapias lógicas, né, seja ela qual for, ela pega o alface e joga para cima, o tomate por baixo e o cenoura no meio. Você só está mudando o externo, você não está mudando o interno. E isso acaba até piorando a situação. Por quê? Porque quando você fica só mexendo no externo, prolonga o sofrimento da pessoa, porque não está indo lá na causa, e a causa está lá dentro. E muitas vezes ela é inconsciente, a pessoa não sabe. Ela fala, quantos clientes chegam aqui, gente, olha, eu comecei... Alguns chegam, não, meu filho morreu, eu entrei em depressão. Aí é fácil, você sabe qual é a causa. Mas tem muitos que ficam depressivos da noite para o dia. E fala assim, não sei o que aconteceu. E é verdade. Então, para você que está sofrendo aí, para você que já passou por muita coisa e às vezes está se segurando, né, pelas cordinhas para não cair, olha, vem aqui, vem bater um papo comigo, né, chega aqui no escritório. Aliás, mande vou deixar meu WhatsApp aqui, mande um alô, eu te mando depoimentos que está aí no YouTube, no meu canal da Reprogramação Mental 7 Níveis, para você ver o que eles falam dos resultados incríveis que acontecem. Pode ser que vai mudar a sua vida de uma forma sensacional, tá? As pessoas, né, ficam muito desconfiadas com hipnose, porque elas precisam entender logicamente como funciona. Eu falo para vocês, venham, a melhor forma é você passar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho medo, eu vou dormir e depois eu vou acordar, não sei. Não, gente, a hipnose é consciente, que nem nós estamos aqui. Você só vai estar no estado relaxado, com os olhos fechados, né? E um estado alterado de consciência que não é dormindo, você vai estar consciente, e a gente precisa que você comande o show, que nem eu falei, a hipnose quem faz é você, a reprogramação mental quem faz é você, quem se permite é você. Eu apenas vou conduzir você pelo processo de transe hipnótico para ter sucesso e reprogramar sua mente, tá bom? Então venha aqui tirar as dúvidas, venha passar pelo processo, né? Você que pode estar aí há anos, né? Às vezes até se entupindo de remédios, e eu não estou falando que remédio não é necessário, claro, os remédios são necessários, porém, muitas vezes eles são necessários para tratar a consequência. A consequência é a depressão, ela não é a causa. A compulsão alimentar não é a causa, é a consequência de algo, né? A ansiedade, né, é consequência de outra coisa, não a causa. E a maior parte das terapias que tem aí, eles ficam mexendo na consequência, piora a situação. Então, a hipnose, ela permite, através dessa metodologia que eu uso, da gente ir lá na causa, identificando a causa. Se você se permitir, a gente consegue reprogramar e os resultados são sensacionais, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é só você postar aqui a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer de responder. Aliás, né, curta aí nosso canal, nos siga, né, clique no sininho para ver as novidades que a gente vai postando aí. E se você tiver mais dúvidas, eu vou deixar o WhatsApp e você entra em contato, tá bom? Eu sou o Master Trainer Edson Prado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!